O que é a inteligência emocional? Como identificar? Como aprimorar? Existe relação com maturidade emocional? É verdade que as pessoas com inteligência emocional ganham mais? Se você deseja sucesso na vida profissional e pessoal, preste atenção nesse vídeo, porque ele pode ser determinante para o seu sucesso. Inteligência emocional é um conceito em psicologia que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e o dos outros também, assim como a capacidade de lidar com eles, estabelecendo relações saudáveis e positivas em todas as esferas da sua vida. Eu tenho dedicado os últimos anos da minha vida cotidianamente a pensar em como desenvolver as habilidades socioemocionais e a inteligência emocional das pessoas, tanto no consultório quanto em palestras, Brasil afora. E hoje eu tenho a oportunidade de falar com você. Cotidianamente somos confrontados a exemplos de comportamentos que evidenciam a falta da inteligência emocional. Vou trazer alguns exemplos. Pessoas sem iniciativa. Sabe aquelas pessoas que seguem todo mundo com medo de se expor? Esse é um exemplo clássico de falta de inteligência emocional. Um outro exemplo seria a incapacidade em controlar suas emoções, em fazer uma gestão daquilo que se sente. Essas pessoas ficam tomadas, seja por uma euforia, ou por uma tristeza, ou por uma ansiedade, e não conseguem lidar com isso. Um outro exemplo clássico de falta de inteligência emocional no ambiente de trabalho seriam aquelas pessoas que se sentem estressadas face a qualquer situação corriqueira e cotidiana. O estresse é uma reação natural do ser humano, mas às vezes ele é desmedido diante de uma situação. E aí você consegue identificar que aquela pessoa de fato não desenvolveu a sua inteligência emocional. A gente também pode citar, por exemplo, as pessoas que não possuem empatia em relação aos outros, que não fazem esse movimento de perceber a dor do outro, se colocar ao lado da pessoa. Se relacionar com pessoas pouco empáticas, além de ser muito desgastante, pode ser muito sofrido, porque o ser humano é um ser social e gregário. Então, estar em relações costuradas pela empatia é muito importante. Sabe aquelas pessoas que guardam ressentimento e ficam cristalizadas nessa experiência de dor? Isso também é um indicativo de que está faltando inteligência emocional aí. Outras pessoas não conseguem reconhecer as próprias emoções. Fica tudo tão misturado que ela não consegue identificar o que é que ela está sentindo. E a partir daí tem um comportamento mais ajustado ou funcional. Também temos o exemplo das pessoas que não respeitam ou não validam as emoções dos outros, que acham que tudo isso é sempre sinal de fraqueza ou frescura. Isso é muito recorrente no ambiente de trabalho também. Um outro exemplo que eu posso trazer é as pessoas que possuem muito medo de expor as suas emoções e se defendem, se escondem para evitar dizer aquilo que se sente. Essas pessoas normalmente se sentem ameaçadas por revelarem algo de cunho mais íntimo. Sabe outro exemplo? Aquelas pessoas que culpam as pessoas ao seu redor o tempo todo quando as coisas não saem do jeito que ela esperava. Então a culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é do marido. Elas sentem dificuldade de se responsabilizarem, tanto pela própria vida como pela sua felicidade. Outras pessoas se sentem facilmente ofendidas. Elas se ofendem o tempo todo, achando que tudo é pessoal e que as pessoas ao redor não conseguem reconhecer o seu real valor e passam a ficar magoadas, ressentidas na relação com o outro. Existem também as pessoas que possuem muita dificuldade em lidar com pontos de vista diferentes. Elas procuram se relacionar apenas com pessoas que tenham opiniões similares às suas. Isso pode ser até emocionalmente. Ela vai procurar se envolver com pessoas que tenham a mesma sensação, a mesma percepção e os mesmos sentimentos, para evitar ter que sair da sua zona de conforto e lidar com a diferença. A primeira coisa que eu posso te dizer é que não existe receita mágica e também não tem milagre nesse quesito. Essa é uma das portas que a gente só abre por dentro. Por isso, volto aqui a dizer, invista em autoconhecimento. Tudo aquilo que vai te ajudar a olhar para si mesmo com curiosidade e amorosidade vai te ajudar a se conhecer um pouco mais.
Uma outra coisa é que esse é um projeto a longo prazo. Ninguém vai estar 100% autoconhecido. Você precisa fazer esse investimento para a vida e isso requer disponibilidade, tempo e dedicação. Se desenvolver como ser humano não é um processo linear, objetivo, muito pelo contrário, é um movimento em espiral. Em cada volta desse espiral você cresce, aprende e pode ser que você desça um pouquinho, mas na próxima subida você vai carregar consigo tudo aquilo que você aprendeu. Uma dica importante também é: saia do piloto automático. É preciso desacelerar e prestar atenção nas suas emoções. Isso é fundamental. Se você está no piloto automático, você está fazendo uma coisa sem nem saber o porquê e como é que você está fazendo. Uma outra coisa importantíssima é descobrir maneiras de diminuir os sentimentos negativos que estão acumulados. Eu te convido a olhar aí para o seu porão e ver o que é que você está guardando de tralha ao longo da tua existência que de repente você já pode abrir mão para caminhar de maneira mais tranquila e mais leve também. Outra coisa é: não tenha medo de expressar as suas emoções. Isso é fundamental, é parte da experiência humana. Você pode fazer isso com seu colega, com seus familiares e mesmo no ambiente de trabalho. Quanto mais legítimo e autêntico você for, maior conexão você vai ter com as pessoas. E isso é fundamental para desenvolver colaboração, empatia e até pensamento crítico. Uma dica que é bem desafiadora, mas eu te convido nesse desafio, é aprender a confiar em si mesmo. É muito importante que nesse processo você consiga desenvolver uma postura amorosa, curiosa em relação a si mesmo. Perceba naquilo que você é bom, invista nisso. Muitas vezes a gente tem uma tendência a procurar apenas o que não funciona ou aquilo que a gente não é bom. Olhe também para aquilo que você tem de qualidade. Se pergunte: no que eu sou bom? O que eu sei fazer? Você pode perguntar até para um conhecido, você pode pedir um feedback de alguém no seu trabalho. Isso vai te ajudar a aumentar a sua capacidade receptiva e isso vai fortalecer a sua autoestima. Se você gosta de estabelecer metas, procure estabelecer metas que sejam realistas, tanto para você conseguir realizar o que foi previsto, assim como experimentar uma sensação de autorrealização. Isso é ótimo para continuar motivado face aos desafios grandiosos que a gente enfrenta no nosso cotidiano. Se aproprie de quem você é, tanto nas suas potencialidades quanto nas suas fragilidades. Se coloque no centro do seu processo. Aquilo que é verdadeiramente importante para você precisa ser realizado por você. Não espere que alguém venha te colocar no centro e no trono da sua própria vida. Assuma essa responsabilidade. Essa é uma das funções do adulto. É muito importante, sobretudo nos tempos atuais em que nós estamos vivendo, de um mundo tão acelerado, que você descubra recursos de como lidar com situações mais estressantes. Você pode perguntar para as pessoas ao seu redor ou mesmo observá-las para saber o que é que elas fazem quando as situações mais complicadas se apresentam. Descobrir o que faz sentido para você é fundamental. Em inteligência emocional não existe receita. O caminho que serve para você não serve para o seu amigo, mas você pode se inspirar a partir de bons exemplos. Se você se conhece, se você sabe quais são os seus pontos fortes, se você tem trabalhado as suas fragilidades, necessariamente você já vai conseguir se destacar em relação aos seus pares. Você está fazendo o seu dever de casa para ser uma pessoa melhor. E isso é visível quando você está no ambiente de trabalho. Se, por exemplo, em situações de estresse, você consegue manter a calma, se em momentos estratégicos você toma decisões de maneira acertada, se você propõe soluções criativas, tudo isso é visto como um diferencial fundamental. E isso gera crescimento profissional, aceleração da sua carreira e, sim, sem dúvida, isso pode impactar em ganhos financeiros. Existe um estudo extremamente conhecido que se chama Estudo Longitudinal Perry. Esse estudo acompanhou crianças até a sua vida adulta para entender quais são os impactos positivos das crianças que passaram por programas que desenvolviam a inteligência emocional e as habilidades comportamentais.
Os pesquisadores acompanharam essas pessoas ao longo da vida e identificaram que por volta dos 40 anos, as pessoas que participaram do programa que desenvolveu inteligência emocional e habilidades comportamentais eram as pessoas que possuíam casa própria, carro e ocupavam cargos e tinham trabalhos com ganhos maiores do que aquelas pessoas participantes do grupo controle que não participaram desse programa de desenvolvimento de inteligência emocional. Os pesquisadores também apontaram que as pessoas que tiveram a inteligência emocional desenvolvidas nesse programa aumentaram a chance de terem salários mais altos em até 40%. Se você quer ser um profissional de destaque, investir em inteligência emocional é fundamental. E essa é uma coisa que só você pode fazer por você.